Oi, gente! Então, mais uma vez a gente está aqui para falar sobre crescer na vida, como que a gente vai prosperar, amadurecer nesse mundo que a gente está vivendo agora, né? E hoje com um convidado super especial, que é o Milton. Ele é constelador familiar e ele trabalha com esse desenvolvimento das pessoas, e é muito interessante o trabalho dele. Já tinha acompanhado e estou super feliz em poder trazer ele aqui para vocês, para a gente poder refletir junto, para a gente poder pensar quais são as formas de crescer na vida. Como eu sempre digo, né, não existe uma única forma, né? A gente vai aí através das nossas vivências, do que a gente pode, dentro das nossas capacidades, das nossas escolhas, a gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai se encaminhando na vida, né? Então o Milton já chegou aqui pra gente, tá? Eu vou convidar ele aqui pra gente conversar um pouquinho. Vou te chamar aí, Milton. Encaminha no aviãozinho para as pessoas. Assiste mesmo. Tudo bem, Milton? Olá! Como você tá, Andressa? Ó, eu Tudo gostei aqui, bem, já que o Michel você? já falou, sou seu fã, Sim. adoro! A gente vê mesmo. Isso é muito feliz em poder estar recebendo você aqui. As coisas que você fala são muito enriquecedoras. E é isso aí. Que bom, fico feliz com o convite de estar aqui para falar para a sua audiência, para falar para os seus clientes, para os seus amigos sobre constelação, sobre também como crescer na vida, né? Uhum, Porque afinal de contas, isso. esse é um dos aspectos que eu trabalho muito junto aos meus clientes, que é o olhar para essa criança que muitas Uhum, vezes está ferida, essa criança que precisa é, ficar ali num bom lugar para que o adulto dela possa o quê? Assumir a responsabilidade para uhum, lidar com as coisas que precisa. Então isso é algo muito uhum. bacana. Uma das coisas que eu acho super interessante referente ao amadurecimento, né, principalmente profissional, é quando a gente não se fecha em apenas uma prática, em apenas um olhar, né? Quando a gente tem essas possibilidades de compartilhar conhecimentos, né? Eu acho que é assim que a gente vai amadurecendo e vai justamente crescendo na vida, né? Sem dúvida, sem dúvida. E vamos lá, que Uhum. gostoso estar aqui, viu? Como que vai ser nosso papo Milton, hoje? conta pra gente, o que é constelação familiar? Gente, constelação é um bicho de 115 cabeças, segundo um monte de gente que não conhece nada de constelação. Eu vou dizer para vocês com muita tranquilidade que a constelação. Eu fiz um vídeo de menos de um minuto, né, no YouTube. Eu peguei um desafio lá, como falar de constelação em menos de 50 segundos. Eu posso dizer para você que constelação é um caminho de solução, é um Uhum, caminho para a vida. Antigamente, a gente trabalhava em constelações somente em cima de traumas e dificuldades. Mas as constelações, elas uhum, evoluíram. Olha minhas alunas do curso de constelação uhum, chegando aí. Adoro, Edilene, seja bem-vinda. Então a gente acabou evoluindo para, ao invés de trabalhar só em traumas e dificuldades, a gente trabalhar também com traumas, dificuldades, limpeza de memórias, de uhum, ancestralidade, de cargas que a gente carrega inconscientemente, que dificultam a nossa vida, mas não dificultam porque o sistema é ruim, mas sim porque nós temos um grande amor infantil, lembra, o Cresça? E esse meu amor dessa criança, esse meu amor infantil, amar de uma forma que ela é prejudicial. Ela não é uma forma de amar livre e que liberta. Ela é uma forma de amar que, ao invés de fazer isso, ela acaba fazendo o quê? Impedindo que a vida prossiga de forma adequada. Eu, por um amor doente, eu permaneço no lugar da minha criança, que não conhece limites, e eu digo não. Para o quê? Para o meu caminho. Porque se eu acho que minha mamãe, meu uhum, papai ou algum antepassado meu precisa que eu olhe por ele, precisa que eu faça algo por ele, o que uhum, acontece? Por um amor infantil e que é realmente ilimitado, eu me coloco de uhum, costas para a vida. Então, através da constelação uhum, familiar sistêmica, a gente tem um grande olhar para aquilo que impede uma pessoa de uhum, ser feliz, de fluir na vida, de prosperar financeiramente, de prosperar nos seus relacionamentos. Então, constelação familiar sistêmica em menos de 50 segundos é um caminho de solução para a vida, um caminho de sim. solução para dificuldades que muitas vezes foram trabalhadas por anos e anos, até décadas, como eu tenho clientes Uhum, que chegam até mim e falam, nossa,
trabalhei isso em terapia continuada por 15 anos, 20 anos, e aqui em uma sessão eu encontrei uma resposta assim. Falei, porque naquele momento tudo que você precisava era passar por aquele processo. Então é isso que a gente tem. A constelação familiar, ela hoje é um processo acessório também, além de ser independente, ela é um processo acessório aos psicólogos, psicoterapeutas e outros assistentes de alma, ajudantes, né, de pessoas que trabalham como você, aí ajudando pessoas a terem uma vida melhor, a crescerem, né, na vida, e fazer essa criança evoluir também, né? Quando a gente começa a falar sobre os estudos da psique, né, que é essa ideia emocional, a gente começou muito com a ideia de médico, né, que a gente vinha para curar, vinha para descobrir maneiras de deixar a pessoa evoluir na vida, né? Hoje a gente tem várias formas de praticar isso, né? Então, várias correntes, né, que trabalham isso, e justamente focando nessa qualidade de vida, nesse amadurecimento, nesse seja feliz e vamos deixar, e vamos ver o que é que está te prendendo, que está te impedindo de fluir na vida, né? Sobre isso, Milton, o que é, dentro da constelação, o que é considerado uma criança, o que é considerado um adulto? Tá, eu já te falo disso já. Eu quero só te colocar um pouco da composição da constelação antes disso para o nosso pessoal aqui. A constelação, ela inicialmente nasceu como uma psicoterapia breve, tá? O Bert Hellinger, ele não foi o primeiro das constelações, mas ele foi um dos grandes precursores da constelação. Tem um dos vídeos que foi feito por ele, pelo instituto dele, onde ele dizia que ele aprendeu constelações em um lugar lá nos Estados Unidos, se não me engano, que foi com a Thea Schoffender, onde ele falou que ele ficou maravilhado com o trabalho que ela fazia. E ele já tinha vivenciado na África do Sul, no tempo que ele era missionário lá na África do Sul, ele foi um padre católico, missionário, e ele, durante 16 anos, ele viveu na África do Sul e ele entrou em contato com as tribos Zulus. E em contato com essas tribos, ele conseguiu perceber o seguinte, que embora eles materialmente não tivessem quase nada, eles viviam com muita saúde, eles viviam com muita alegria, eles eram saudáveis. E ele começou a observar o que fazia com que essas pessoas que tinham tão poucas coisas materiais, comparado com o que eles viviam, né? Como que eles eram tão felizes, eles eram tão saudáveis? Ele começou a perceber que existiam algumas coisas que eles faziam, como, por exemplo, reverenciar os mais antigos. Então, eles olhavam para os mais antigos e eles respeitavam o lugar dos sábios. Lá não eram velhos, eles eram sábios. Então, esse movimento do velho que é imprestável, ou velho que não serve para nada, é uma coisa muito mais dessa nossa sociedade aqui ocidental, ou desse mundo de competição, onde ou você está fazendo, ou você está ganhando, ou você está isso, ou você não é nada, ou você já perdeu o seu time, mas lá não. Lá ele começou a perceber que o movimento que acontecia era um movimento bem diferente, aonde tinha esse reverenciar e reconhecer o lugar dessas pessoas que vieram antes e também saber reconhecer qual é o seu lugar. Uma outra coisa que acontecia é que quando duas pessoas se encontravam, né, no meio do deserto, no meio lá da pradaria, onde eles estavam lá, um olhava para o outro e falava, eu vejo você. E isso era um movimento de reconhecer o outro e reconhecer a vida. E ele começou, então, a partir desses movimentos, a decodificar, a descortinar as leis da vida, que são as leis da constelação familiar sistêmica, aonde ele pôde perceber com muita profundidade a existência de 3 grandes leis. A primeira, a lei do pertencimento, que é eu tenho direito a pertencer ao meu sistema de origem, assim como todas as pessoas da minha família têm direito a pertencer ao sistema de origem, e ninguém pode ser excluído. Toda exclusão vai provocar dificuldades para quem vem depois desse sistema, até que essa pessoa que foi excluída seja novamente reintegrada. Por que uma pessoa que faz parte de um sistema onde tem um excluído, essa pessoa muitas vezes tem dificuldade na vida, ou ela representa essa pessoa excluída? Exatamente para que exista uma oportunidade, através desse sofrimento, através desse caminhar de vida dessa pessoa, que essa outra possa ser vista e reincluída no sistema, para que esse sistema familiar possa encontrar paz. E quando todas as pessoas que fazem parte são incluídas, o sistema ele encontra paz.
Outra segunda grande lei que ele descobriu, tá, Andressa, foi a lei da hierarquia, aonde eu tenho um determinado lugar na minha família e que tem a ver com o meu horário de chegada, tá? Então, eu sou o quê? Meus pais vieram antes de mim, então eles são maiores do que eu. Meus filhos vieram depois de mim, então eles são menores do que eu. Meu irmão mais velho ou minha irmã mais velha veio antes de mim, então ele encontra um lugar numa posição hierarquicamente maior do que eu. E quem? Meu irmão menor ou minha irmã menor, ela ocupa uma posição também aqui de menor perante essa pessoa que vos fala. Então a gente começa a ter um encontro de qual a localização exata minha dentro do sistema familiar. E por que isso é importante? Isso é importante porque a gente já observou através de dezenas e dezenas de milhares dela, ela não consegue prosperar na vida, ela não consegue prosperar nos relacionamentos, ela não encontra paz, ela não encontra alegria e ela não encontra alívio. Então, sempre que uma pessoa está fora do seu lugar de vida, ela não encontra paz, alívio e prosperidade. E é por isso que é tão importante uma pessoa descobrir se é o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, uma pessoa descobrir que o melhor lugar para ela com relação aos pais é de pequeno. E não tentar mudar jamais esse pai ou essa mãe, ou tentar dizer que esse pai ou essa mãe agem errado, ou agiram errado, ou que eles deveriam ser melhores. Porque sempre que um filho se coloca nessa posição de julgar seus pais, ele está dizendo um grande não para a sua vida, para o seu sucesso e para as suas realizações. E pior, se tiver filhos, ele está dizendo um grande não para esses filhos também. Porque quando ele tem esses filhos e ele tem esse grande não, esses filhos, por um amor gigantesco e inconsciente, como a gente estava conversando agora há pouco atrás, eles vão olhar para papai ou para mamãe e vão falar: querido papai, querida mamãe, se você não é feliz e você chegou antes de mim, eu também sinto que eu não vou poder ser feliz até que você seja. E até que você seja feliz, eu vou fazer tudo que eu puder para que você se resolva, mesmo que isso me custe o meu caminho, a minha alegria, a minha felicidade e até mesmo a minha vida. Então o filho, ele se volta contra o caminhar da vida, contra o seu presente, o seu futuro, se ele perceber que seus pais aqui atrás, os seus antepassados, estão em algum emaranhado, estão em alguma dor, e ele, inconscientemente, olha, a gente fala de dinâmicas ocultas, dinâmicas do inconsciente, inconscientemente ele achar que pode ajudá-los, aí ele se volta contra a vida. E aí a gente tem o terceiro grande pilar que o Bert Hellinger descortinou também, e isso fica muito claro nas Ordens do Amor. Inclusive esse livro tem um nome muito bacana, que não é o amor e as ordens, são as ordens do amor, porque ele dizia sempre: o amor sem ordens, ele adoece. Então a ordem sempre tem que vir antes do amor. E nesse movimento a gente pode perceber que tem um terceiro pilar, que é o pilar das trocas, tá? Então nós temos trocas na vida inteira. Por exemplo, eu vou no supermercado, eu quero algo do supermercado, o supermercado quer algo de mim. Quando eu tomo para mim o que eu quero do supermercado, e o supermercado toma de mim o meu dinheiro que ele quer também, em troca daquilo que acontece, a gente tem uma compensação. Eu saio feliz da troca, ele sai feliz da troca. No mínimo, a gente sai em paz os dois. Porque ele levou o que era dele, eu levei o que era meu. Então a gente tem uma troca que foi justa. E essas trocas se operam nos relacionamentos. Por exemplo, vamos dizer que eu e a Andressa, a gente namora. E a gente tem o quê? A gente tem dinâmicas diferentes, onde pode ser que eu tenha uma dinâmica, o quê? De mais tranquilinha. E a Andressa tem uma dinâmica de forte, de grande. E aí ela vai olhar para mim e falar: Milton, fica tranquilo aí, deixa que eu resolvo tudo. Daí eu falo: tá bom, tudo bem. Eu vou olhar para cima assim: tá bom. E aí o que acontece? Eu tenho uma troca de um lugar que é horrível, aonde eu tenho uma pessoa que se coloca num lugar de muito grande, eu tenho uma pessoa que não consegue o quê? Se postar num outro lugar. Então a gente fica o quê? Num lugar onde a gente não consegue nem se conversar. A gente não se encontra. Então isso aqui acaba não sendo uma relação de homem e mulher. Isso muitas vezes é tido como uma relação onde tem um pai e um filho. Tem uma mãe e uma filha, um filho. Então a gente se conversa desse lado. Inclusive, isso aqui faz com que uma das grandes dificuldades aconteça, que é a falta do reconhecimento de que num casal, tanto homem quanto mulher têm o mesmo valor. Ninguém é mais do que ninguém. Ninguém é mais do que ninguém. Funções diferentes, mas o mesmo valor. Um masculino sem um feminino
é algo incompleto, assim como um feminino sem um masculino, ele é algo incompleto também. A gente consegue sobreviver. Eu consigo ir para o meio da montanha lá, virar um caçador e não ter nenhum feminino do meu lado. Mas é o seguinte, quando chegar o meu tempo eu vou perecer e eu não vou dar seguimento à vida. Então o masculino e o feminino, quando eles estão desconectados ou quando eles não conseguem se reconhecer, o que acontece? A vida tende a chegar ao fim. Então, tanto o masculino quanto o feminino, na natureza em si, eles são complementares e eles precisam o quê? Dessa conexão para poder fazer com que a vida prossiga. Então, o meu sistema, ele pede uma junção com o feminino. A minha irmã tem um sistema que pede a junção com o masculino. Meu irmão, e eu tenho um outro irmão, ele pede o quê? Uma conexão com o feminino também, porque o sistema precisa prosseguir. E a gente tem essa manifestação, essa informação que vai seguindo. O masculino atraindo o feminino. Ah, Milton, mas e nas relações que são homossexuais? A mesma coisa, tá? Numa relação homossexual, a gente sempre tem alguém que é mais masculino e alguém que tem uma energia mais feminina. A gente tem uma energia mais feminina em alguém e uma mais masculina na outra. Não tem jeito. Se você olhar para os casais, sejam eles homossexuais, masculinos ou de mulheres, você vai sempre encontrar esse tipo de energia, porque as energias são complementares, elas se atraem. E não tem como fugir disso. Então essa conexão ela sempre acontece. A gente sempre tem um masculino e um feminino que conversam e que seguem adiante. E eles trocam. Todas as relações têm troca. Eu tenho troca aqui com você, com o supermercado. Eu tenho uma troca com a minha saúde. Como que está a sua saúde? Quanto que você está dando para a sua saúde? Quanto que você está dando de exercício? Quanto que você está dando de boa alimentação? Quanto que você está dando de descanso para a sua saúde? Você está tendo uma troca. Você tem uma troca com o seu corpo. Então o mundo inteiro, como você pode ver, ele está sujeito a uma balança de trocas. Então tem esses 3 aspectos de trocas que Bert Hellinger descortinou com maestria e que formam o quê? Os pilares da vida. Todos estão sujeitos a essas 3 leis. Sempre, do mesmo jeito que você está sujeito à lei da gravidade, do mesmo jeito que você está sujeito a qualquer lei natural, você também está sujeito a esses 3 pilares naturais da vida, que a gente chama de leis da vida também. Para ver como a gente não consegue ver a pessoa sem olhar para a estrutura onde ela veio, para olhar para a história dela, né? Para ver como é importante essa criação, entender isso, principalmente aí quando a gente está na vida adulta, onde a gente já está colhendo alguns frutos desse amadurecimento, né? E aí a gente está vendo essas questões de criação, quanto elas são importantes, enraizadas em nós, né? Isso. E eu vou te contar uma coisa, a maior parte dos processos de constelação, e eu arrisco dizer que quase que 100% também dos processos de terapia em psicologia, terapia clínica, elas são trabalhadas e baseadas no olhar para a criança interior da pessoa. Porque quem se traumatiza é a criança, não é o adulto. Eu, adulto, tenho uma criança interna, só que quando essa criança está à frente de uma situação difícil, essa minha criança, não sabendo lidar com essa dificuldade, ela se traumatiza. E aí eu tenho o quê? Um adulto traumatizado. Um adulto traumatizado nada mais é do que um adulto que teve uma parte sua que foi o quê? Que foi inserida num episódio traumático, num episódio de dor e sofrimento. Eu, quando me separei da minha primeira esposa, eu tive um puta de um trauma, que foi o seguinte, a sensação de abandono. Olha só que interessante, né? Eu me senti abandonado de diversas formas. E foi um abandono, assim, que com o tempo, eu não fazia a menor ideia, mas eu falava, tô sem chão, o mundo vai acabar. Que era a minha criança interior gritando e revivendo um abandono que ela já tinha sentido quando da minha mãe, ela viveu a mesma coisa. E com o tempo a gente consegue perceber que adultos não são abandonados, crianças sim. Talvez aquela criança que estivesse num relacionamento de adulto, ela tenha sentido esse mesmo abandono que aconteceu em algum episódio lá atrás, consciente ou inconscientemente. E geralmente é inconsciente. Então, adultos que se sentem abandonados num relacionamento são crianças que estão se relacionando. E criança, eu posso dizer para você, não sabe se relacionar. Criança não sabe lidar com dinheiro. Criança não sabe lidar com negócios. Criança sabe lidar com outras coisas, com imaginação, com brincadeira, com ludismo. E esse movimento da criança é muito importante. E esse movimento ele tem que ser integrado. A criança ela tem que ter esse ludismo, a criança tem que ter a liberdade para seguir adiante. A sua criança precisa ter esse tempo criativo. Ontem foi meu dia do quê?
Ontem foi um dia que eu peguei aqui, eu gosto de camisa, tá? Então ontem foi um dia que eu comprei umas camisas antes de ontem. Ontem eu falei, vou passar uma camisa. De repente passei uma, passei duas, passei três, passei quatro, passei 8 camisas. E nesse movimento de passar camisas, eu entro num estado que é muito legal, que é um estado meditativo. Eu entro mesmo. Eu entro numa meditação muito legal. Não me chamem para passar, que eu não vou passar roupa na sua casa, tá? Já fica a dica aí. Não vou meditar na sua casa passando roupa. Não adianta mandar mensagem para mim. Mas nesse movimento de meditação, eu atinjo isso também fazendo caminhada, fazendo exercícios onde eu estou sozinho. O que aconteceu? Nesse movimento eu pude começar a desenvolver coisas aqui com a minha criança, né? Sonhos, o que você quer, para onde que você vai. Então eu já estava pensando na expansão dos negócios, da empresa, trazer pessoas lindas. Olha lá, a Rose já está falando, que pena, esquece, Rose. Já era. Então, o que acontece? Eu estava com a minha criança lá, extremamente ativa, porque eu estava num momento tranquilo, de silêncio mental, de paz, aonde nesse movimento eu estava lá, poxa, e o que eu posso fazer para ir além? E aqueles sonhos que eu tinha no passado? Vai lá, criança, o que você tem aí dentro que não tem? E é muito legal esse aspecto da criança, que quando a gente consegue perceber esses dois aspectos extremamente claros e que tem que ser claros, eu tenho sempre um adulto e eu que estão juntos, tá? Inicialmente eu tenho um bebê, que se torna essa criança, que depois ele vira esse adulto. Só que todos eles ficam integrados. O que acontece na vida muitas vezes é que exatamente essa criancinha aqui, eles estão cada um olhando para um lado ao invés de estarem integrados. E quando eles estão desintegrados, a vida não tem gosto bom. A vida não tem sabor, a vida não tem alegria. E uma das constelações essenciais que todo mundo devia fazer, você que está escutando aqui esse nosso encontro, meu e da Andressa, você precisa fazer uma constelação essencial para acolher essa sua criança, para curar essa criança dos medos e das dificuldades que ela vive. Você precisa olhar para ela e acolher essa criança. Se não for em constelação, que seja numa terapia. A Andressa está aqui, ó, vai lá, a Andressa adora acolher criança. Então você precisa fazer um trabalho do quê? De integrar essa criança junto a esse adulto. Essa criança sozinha no mundo dos adultos, ela sofre demais. Esse adulto, sem uma criança integrada, sabe o que acontece? Ele simplesmente resiste. É isso mesmo, ele só resiste. Ele não vive, ele não tem aquela alegria, aquela coisa gostosa de ter, mas ele tem o quê? Ele tem simplesmente um caminhar pela vida e ele segue. E ele acorda na segunda e na terça e na quarta e parece o quê? Um contínuo dia que não termina. Então isso é importantíssimo. Nós temos esses dois aspectos que precisam ser curados. Antigamente, eu estava conversando com a Andressa, um pouco antes dessa nossa live, que antigamente a gente tinha alguns rituais muito claros de passagem, né? Quando que a menina se tornava mulher? Quando que era? Você lembra disso, Andressa? Você teve festa de 15 anos? Nos 15 anos. Como que foi? É um marco, né? 15 anos. Eu tive festa de 15. Sim, é um marco. Olha só, ainda em algumas cidades do interior, que são cidades menores, ou lá mais para cima, né? Lá para o Nordeste, para o Norte, a gente tem esses movimentos ainda que são mais claros. Aonde nós temos o quê? Aonde nós temos uma menina que, para que ela faça a passagem para o mundo das mulheres, ela precisa do quê? Ela precisa chegar nos 15 anos. Então ela é apresentada para a sociedade e ela ali, aquele marco onde ela deixa de ser uma menina, ela passa a ser uma mulher. Porque é a partir dali que ela começa o quê? O movimento dela de constituir uma família. E o homem, ele tinha uma passagem clara também antigamente, que era quando ele fazia seus 18 anos. E ele ia para onde? Para o tal do exército, prestar continência, ficar parecendo uma abobrinha lá. E depois que ele ficou parecendo uma abobrinha, depois de um bom tempo, ele sai de lá e ele já sai o quê? Ele viveu sozinho, ele passou um tempo e ele prosperou e agora ele está pronto para se juntar com essa mulher e gerar o quê? Gerar uma nova família que vai continuar. Então tinha esses movimentos que eram muito claros. E aquele menino, aquela criança que antes existia, naquela pessoa, precisava o quê? Precisava encontrar com o seu adulto para prosperar na vida. E aquela menina, aquela criança, ela passava a entrar em contato com o mundo das mulheres também adultas, aonde ela sabia que, sim, a partir de agora coisas mudariam.
ela tinha sido apresentada agora à sociedade como mulher. Então a gente tinha esses marcos que antes eram claros. Com o tempo isso foi se perdendo. E hoje a gente tem o quê? A gente tem grandes crianças de 40, 50 anos de idade morando ainda com o papai e com a mamãe. Então, de sacanagem com a gente ainda. E ficam perguntando por que a vida não prospera, não anda. E aí vem o quê? Sim. E aí vem alguém lá de fora e quer namorar com um rapaz desse, um filhinho da mamãe, ou quer namorar com uma filhinha do papai, e não sabe por que o relacionamento não anda, por que não casa. Não casa porque o outro não saiu de casa, não cresceu. E você também que está arrumando essas pessoas que não saem de casa, você também provavelmente tem algo aí chamado o quê? Impeditivo na sua vida. Você tem algum movimento dentro da sua vida interrompido que faz com que você fique lá. Como é isso para você, Andressa? Faz sentido? Faz sentido sim, porque até faz umas 2 semanas nós estávamos discutindo no Instagram o que é ser adulto e se é possível a gente ter maturidade, ser considerado adulto estando ainda na casa dos pais. E aí o que a gente percebe? Que tem sim como a gente ter aí um grau de maturidade, entender a vida, algumas coisas aí mais abstratas, né? Dentro da casa dos pais, mas que no momento que a gente tira o vínculo, e tirar o vínculo não é só sair, porque tem todo um processo depois que a gente sai, até que tem até atendimentos que a gente faz que as pessoas ainda consideram lá na minha casa, que é a casa dos pais. Então ele ainda não fez o desmame, né, de deixar aquela lá é a casa dos meus pais, aqui agora eu vou seguir, e aí a gente percebe essa dificuldade. Dificuldade com o quê? Com os negócios, dificuldade de fazer bons relacionamentos, desde relacionamentos amorosos até amizades, né? Conseguir aí gerir a própria vida sem ter aquela ideia de que se eu fizer alguma coisa errada ou se eu precisar de colo, é só eu correr que eu vou conseguir e alguém vai resolver aquilo que é meu, entendeu? E aí a gente percebe muito essa questão do sair da casa dos pais como sendo realmente um marco, mas não propriamente sair da casa e ter uma outra casa. É esse sair dentro de você. Agora eu tenho a minha vida, os meus pais estão lá, eu honro eles e tudo mais, mas agora eu tenho a minha vida e vou fluir aqui, né? A visão sistêmica, ela tem um olhar um pouquinho diferente disso. Onde ela fala, você tem que sair mesmo, de fato, da casa dos seus pais. Por quê? Porque existe um movimento, e eu vou te explicar o porquê disso, tá? A gente cresce na vida quando a gente começa a determinar nossas próprias regras. Quando eu estou na casa dos meus pais, por mais que eu tenha um quarto lá, olha só, é na casa dos meus pais, mas eu tenho um quarto, né? Eu pago o IPTU do quarto. Não, eu estou lá, o que acontece? Tem a geladeira dos meus pais, tem lá a comida dos meus pais, e afinal de contas, e eu posso dizer para vocês, o que a gente fala aqui em casa? Vamos para o nosso carro. Meu filho, que tem 3 anos de idade, ele sabe que ele acha que aquele carro é de quem? Dele. Vamos para a nossa casa. Olha o que a gente vai ensinando para os nossos filhos desde pequeno. Filho, vamos para a nossa casa. E ele acha que de quem que é essa casa? É dele. E ele está certo, de certa forma. Mas, por outro lado, é uma linguagem também que não é tão acertada. Mas o que acontece? Do 0 até os 7 anos de idade, ele vai o quê? Ele vai absorvendo essas informações. E depois, como que eu falo para ele que quando ele chegar lá com seus 15 anos, que a casa é minha? Olha só a postura, né? Filho, essa casa é minha, esse carro é meu, você tem que se virar e fazer o seu. Aí ele vai estar com 18, 20 anos e falar, ô pai, me dá um carro. Eu falei, não, vai lá e trabalha. Seu papai aqui trabalhou. Eu te ensinei o que você precisava fazer desde berço. Olha só que movimento, mas a gente fala para os nossos filhos, vamos para a nossa casa, vamos para o nosso carro, vamos lá pegar as nossas compras no supermercado. Então ele nunca paga por nada, ele nunca faz nada. Isso está certo, mas eu estou fazendo o que com ele? Eu estou treinando ele de uma certa forma que eu escrevo linhas de programação interna nele que ele começa a achar isso. E muitas vezes acontece isso mesmo. Aquele casal que geralmente fala, ao invés, imagina só, tá você, seu parceiro lá, e o que acontece? Vira lá pro tal do filho, mãe, vem cá, o João tá precisando de ajuda, mãe, aquela criança vai ficar doida, ela fala, pô, é a mãe dele, a mãe minha, a mãe de todo mundo. Tipo assim, tem que começar a ter a clareza de dar o quê? O nome certo pro boi certo. Quando você tá dando um nome errado, o que acontece?
aquilo não funciona direito. Perfeito. Eu pedi um dia para minha mulher café. Ela falou, lindo, você quer café? Eu falei, quero, linda. Aqui a gente fala de linda, a gente não chama de amor não, tá? Porque se o amor for embora, ó, gente, ó, lascado. Então, a linguagem é tudo. Aqui é lindo, linda. Se o lindo for embora, ela arruma outro lindo. Se a linda for embora, ela arruma outra. Brincadeira. A gente já tá tudo aqui conversado até o fim da vida, tá? Mas vai que acontece alguma coisa, acho que eu já não tô mais tão lindo assim, né? Aí a gente arruma outro lindo aí. Mas o amor, quando vai embora, já era. Eu trabalho com muita gente que falou, o amor foi embora. Foi embora mesmo. Você falou que o amor ia embora e foi. Então a gente tem aqui uma forma de dizer, a sua mãe, eu vou chamar a sua mãe, a Simone, ela é minha esposa. Inclusive, eu estava na casa da minha mãe um tempo desse que aconteceu, eu falei, tchau mãe, que minha filha começou a chorar, minha filha de 1 ano e meio, não mãe, fica. A mãe dela estava no carro, né? Mas a minha mãe estava aqui do lado de fora falando tchau para ela. Eu falei, tchau, mãe. Ela abriu um berreiro, porque ela achou que a mãe dela estava indo embora. Só para vocês terem ideia do quanto as nossas palavras, inconscientemente, as palavras que nós dissemos para os nossos filhos, que nós, dia a dia, que nós vamos lá impregnando na cabecinha deles, né, no sistema deles, faz diferença depois que eles crescem. E na visão sistêmica, um filho precisa sim sair fisicamente da casa dos seus pais. Porque, ô Michel, o café. Ela perguntou se eu queria um café, ela me trouxe um cappuccino. Aí eu fui beber aquele café, né? Eu fui virar aquele café, tomar com o maior gosto. Aí ela olhou pra minha cara assim. Eu não fiz o café, eu achei que você ia gostar mais desse. Mas era um café que você me prometeu e era um café que eu tava esperando. Daí veio o cappuccino. O cappuccino é ótimo, tá? Mas o que acontece, quando a gente fala que vai ser um café, a gente dá um café. Quando a gente combina que vai ser alguma coisa X, é o X mesmo. Deu X. Depois, se quiser dar algo mais, é outra história. Mas isso é uma das coisas que faz relacionamentos prosperarem. Quando a gente cuida do básico e percebe o que o outro quer. E se for possível, a gente o quê? Entregue para o outro alguma coisa que seja exatamente aquilo que ele pediu. Então isso é importantíssimo num relacionamento, que a gente possa identificar o que o outro gosta. Ontem eu fui fazer um mimo para minha mãe lá, mandei para ela uma carne assada. A gente tinha perguntado, o que você quer, mãe? Você quer aí um churrasco disso, um churrasco daquilo? Ela falou, manda para mim uma maminha assada lá com churrasco, a gente foi mandar. Daí a Simone, olha, tem maminha na mostarda, vamos mandar? Eu falei, não. A gente combinou maminha com maminha, não sei se eles vão querer comer com mostarda, não sei. O que a gente combinou tá certo. Chegou lá aquilo que a gente tinha combinado, o que aconteceu? Ela, filho, gratidão, que felicidade comer isso. Nossa, tava ótimo. Até seu irmão chegou aqui e comeu também. Olha lá, alimentamos todo mundo ontem. Mas, e tem um lugar certo para fazer isso também, do lugar de filho, tá? O lugar de filho, quando a gente faz isso, é um lugar onde a gente faz por amor. Eu não fiz isso porque minha mãe precisava, eu não fiz isso porque eu queria compensar que ela me deu a vida, ou que ela me deu afeto, ou que cuidou de mim. Mas eu fiz isso simplesmente porque eu falei, poxa, que bacana, vou mandar lá um rango, vou pedir um pra gente aqui, vou mandar um pra lá, liguei, e aí, você quer? É presente. Falei, quero, então tá bom, então vai de presente. Então o movimento é um movimento mais leve também. Mas quando eu não saio de casa, as regras que eu fico sujeito são as regras do dono da casa, do mais velho. Quando eu tô na casa do meu pai, eu entro de sapato. Eu não tiro o sapato para entrar lá, porque na casa do meu pai todo mundo anda de sapato, chinelo, tênis. Na minha casa e da minha esposa, a gente tem uma regra que todo mundo que vem aqui anda o quê? Descalço, sem sapato. A gente tem propé, a gente tem aquelas sapatilhas para andar, para ninguém ficar com o pé gelado. E em casa, então, a gente tem essa regra. O que acontece quando minha mãe vem aqui em casa? Ela tira o sapato. O que acontece quando meu pai vem em casa? Tira o sapato. O que acontece quando meu irmão vem em casa? Tira o sapato. O que acontece quando um prestador de serviço vem na minha casa? Eu dou para ele um propé para que ele não entre de sapato em casa. Então, eu tenho as regras que são da minha casa. Já no meu pai, eu tenho que seguir as regras dele. A geladeira do meu pai tem as coisas dele. A minha geladeira tem minhas coisas. Então a gente começa o quê? A perceber que quando eu começo a me desligar dos meus pais, eu também me desligo em parte de algumas regras deles. E eu preciso me desligar das regras deles e gerar uma má consciência com relação ao que eles vivem para que eu possa prosperar na minha vida.
Então, Olha sair de como é casa... interessante. Como é interessante o que você estava falando, eu estava lembrando aqui. A gente está vivendo um momento em que jovens adultos, né, ali, 17, 18 anos, 19, saem de casa para estudar, né? E aí vão, estudam, tal, um tempo em outra cidade, de repente moram aí um tempo em repúblicas, moram sozinhos, enfim. E aí, acaba que no fim da faculdade eles retornam à casa dos pais. E aí a gente vê esse movimento cada vez mais de pessoas que não conseguem fluir porque ficam à mercê da casa dos pais, continuam naquela regra, porque por mais que tenha todas essas questões relativas a regras da casa, do dono, do mais velho, né? Tem a questão também de estar ali e não ter algumas responsabilidades que, de certa forma, aceleraria esse crescimento, aceleraria essa forma de responsabilidade no mundo, né? Não sei se você já tinha percebido isso, tem uma ideia sobre isso? Tenho sim. Inclusive, eu trabalho bastante com pessoas que se encontram nessa situação sem força na vida. Por quê? Porque elas não precisaram prosperar. Elas não se submeteram à vida e ao seu caminho. E uma pessoa que não se submete à vida e ao seu caminho, às suas provocações, provações, essa pessoa não cresce. Lá em casa, uma das coisas que meu pai foi fantástico, maravilhoso na criação nossa. Ele virou para mim, eu lembro que eu comecei a trabalhar com ele muito cedo. Quando eu tinha 13 anos de idade, ele já tinha falado para mim, filho meu não vai ser vagabundo, vai começar a trabalhar cedo. Porque eu comecei a engraxar sapato com 6 anos de idade. Então meu pai começou lá cedo. Eu ainda tive uma lambuja que eu fui começar mais tarde. Mas quando eu comecei a trabalhar com ele, me colocou lá para atender telefone. E vocês sabem como que é homem quando ele tá lá no menino, né, virando homem. Sabe aquela voz da taquara rachada? Não é que um outro desgraçado perguntava se tinha uma atendente nova lá, se tinha uma secretária. Secretária é a pata que partiu na sua vida. Então, pô, secretária era sacanagem. Sim. Aí, o que aconteceu? Eu tinha esse movimento de atender lá telefone no escritório dele, de trabalhar meio período, o outro eu estudava e depois também brincava e outras coisas. Mas eu tive essa criação. E eu ganhei muito com essa criação, aprender com ele a autonomia, aprender com ele a seguir adiante. Então, nós estamos conectados inicialmente aos valores da nossa família. Depois de um tempo, eu sentia um enorme prazer e alegria de poder conviver. Eu lembro que quando eu era criança, eu devia ter uns 7, 8 anos de idade, meu pai trabalhava fora, ele trabalhava em Bauru, eu vivo em Campinas, né? E meu pai passava a semana, ia na segunda-feira e voltava na sexta. Puta, meu pai me convidou para passar uma semana com ele em Bauru. E eu posso dizer para vocês que eu lembro do que eu comi nessa viagem com ele, de tão significativo que foi para mim ter passado essa semana com ele. Eu ficava lá no escritório dele. Olha só, eu não tenho memória de quase nada, tá? A pessoa eu constelo alguém de tarde, a pessoa me pergunta, você lembra da minha constelação? Não lembro, já passou, entrei no campo, saí do campo, deixei você crescer e fui embora pro pneu. Mas eu tenho o quê? Eu tenho uma memória do que eu comi com ele. Eu comi um filé com molho de, não é milho, é creme de milho. Nossa, aquele filé com creme de milho é uma coisa que eu guardei na minha memória, que a gente comeu lá. Tava em Bauru também, adivinha o que a gente comeu lá? Bauru, básico. Bauru. Então eu tenho uma memória de quase 40 anos atrás, de uma experiência que eu tive com meu pai, para saber o quão importante é a proximidade com o quê? Com os nossos pais, que essas coisas ficam no coração para o resto da eternidade. Então essas conexões que a gente tem, elas sempre ficam. E a qualidade desse relacionamento é extremamente importante. Eu, quando criança, quero sempre agradar meus pais. E se eu sinto que meu pai está bravo comigo, que minha mãe está brava comigo, ou se eu acho que ele está bravo comigo, embora não esteja, o que acontece, eu sofro internamente, que posso até gerar um trauma disso, simplesmente por conta da ofensa ao pilar da vida, que é o pilar do pertencimento. Meu papai não gosta de mim, meu papai, ele não me aceita do jeito que eu sou, então isso afeta o pilar do pertencimento de forma muito firme. Então por isso que a gente, através das constelações, e nesse papo para vocês que estão chegando agora, a gente está apresentando as constelações também aqui para o público da Andressa, para os amigos, família, para os clientes dela. Então a gente olha para esses pilares e aonde tem um fluxo interrompido do amor. E sem dúvida nenhuma, Vanessa, você está certíssima quando você fala que uma criança
precisa realmente entrar em contato com esses desafios, precisa realmente começar a se desconectar, né, desses pais para poder assumir a sua própria vida. Não dá para você ser completo dentro da casa dos seus pais. Você tem que sair uma hora e falar, eu vou pagar meu aluguel, eu vou pagar minha luz. Se eu precisar, eu volto de visita. Eu volto, pego um colo, passo para fazer um churrasco, vou lá minha mãe buscar docinho. Sim. Por quê? Porque filho tem que buscar doce na casa da mãe. Filho tem que falar, mãe, tem comida aí? Então, por vezes, fazer isso. Hoje em dia, a gente tem tudo em casa, mas, poxa, vale muito a pena a gente manter o que de forma saudável essa conexão. E filho, você tem que ficar do lugar de filho, não interessa quantos anos você tenha. Uma hora você é um filho bebê, uma hora criança, uma hora um filho adolescente, uma hora filho adulto. E quando você for um filho adulto, seja filho do lugar de adulto. E tome da sua mãe e do seu pai tudo aquilo que eles têm para dar. Mesmo que aos olhos de outras pessoas seja pouco, para você, aquilo que eles têm para te dar é tudo. A vida eles te deram. Então, só nessa conexão com a vida, eles já te deram tudo. Por mais que eles não tenham ficado um segundo na sua vida depois, por mais que esse papai tenha sumido no mundo, por mais que essa mamãe ela tenha te dado para adoção, ela te deu o mais importante. Ela poderia ter a qualquer instante acabado com essa gravidez. Mas um amor muito maior prosperou. Então você que está aí escutando a gente agora, saiba que você já tem tudo que precisa. Toma essa mãe, esse pai, o que foi possível e vai para a vida, vai se relacionar, vai viver, agradece e honra, não mais na dor, mas sim o quê? Na alegria. O movimento da constelação é a busca pela vida. É a busca por honrar no melhor aquilo que eu passei e também aquelas pessoas e os destinos de todas elas que vieram antes de mim. É honrar a todos eles da melhor forma que eu puder. Então, é isso que eu venho aqui descortinar no mundo também, é isso que eu venho trazer de palavras para que as pessoas possam crescer na vida, para que as pessoas possam fazer seus sistemas prosperarem. E tu, Milton, Andressa, me diz uma coisa. Manda. Me diz uma coisa. Como que a gente faz quando a gente percebe que trouxe a nossa criança aí para a nossa vida adulta? Como que a gente faz para desenvolver ela, para a gente abraçar ela e deixar ela, agora eu sigo daqui? Eu tenho um processo, tá, na constelação que a gente faz. A gente geralmente... eu vou fazer um movimento onde eu vou te falar como que eu faço com bonecos, tá bom? Que são representantes que a gente tem. Eu tenho aqui uma criança e eu tenho aqui o representante de um adulto. Eu geralmente faço o seguinte, eu olho para esse representante de constelação, eu guio o meu cliente, né? E eu falo para ele, olhe para esse representante e fala, você representa a minha criança interior. E só se conecta com a sua criança interior. E aí você vai colocar ele aqui na sua frente. E agora olha para esse outro representante e fala, você representa o meu adulto. E aí eu tenho o quê? Aí eu tenho um desdobramento de campo. Eu sou o quê? Eu sou essa criança, eu sou esse adulto. Eu sou essa criança interna está dentro de mim. Eu vivi essa criança e ela está aqui. E eu também agora sou esse adulto. Então eu tenho essas duas figuras, onde agora... eu vou poder fazer o seguinte processo. Eu vou poder me conectar com essa, respirar e perceber o que ela precisa, o que ficou faltando. E aí eu consigo perceber que dores que ela tem, quais traumas que ela carrega. E aí eu posso, depois disso, ir para o lugar do adulto e conectar com esse adulto também, fazer uma conexão profunda com ele e perceber o que esse adulto aqui tem de força, como que é a clareza dele, como que está isso aqui. E aí, num determinado momento... fazer essa seguinte conexão, colocar essa criança para olhar para esse adulto e esse adulto para olhar para essa criança. E simplesmente deixar eles dentro de um campo de fenômeno, tá? O campo morfogenético, que a gente chama, o campo fenomenológico das constelações. E deixar que algo aconteça a partir desse olhar, a partir do ser visto. A gente faz isso no presencial, com pessoas, quando a gente está fazendo esse trabalho, mas nesse movimento do online ou em constelações individuais, em atendimentos de constelação individual, aí essa é uma das técnicas. Tem outras técnicas que eu uso, mas a partir dessa técnica aqui, a gente consegue o quê? Perceber que traumas, que dificuldades que existem, e eu também consigo perceber a dualidade que existe dentro de mim. Essas duas partes extremamente importantes que são a minha criança e o meu adulto. E aí eu posso trazer o quê? Essa integração
não só integrá-los de forma adequada, mas também escolher em cada situação em qual lugar que eu estarei. Por exemplo, hoje eu estava correndo atrás das minhas crianças aqui. Eu estava no lugar do quê? Eu estava no lugar da minha criancinha, brincando de pega-pega com meus filhos, correndo ao redor da mesa. E ele virava, agora você é ladrão, agora você é polícia. Olha só que coisa. Meu filho nascendo depois, assim, nessa década nova, essa brincadeira a gente fazia lá, na minha história, lá na juventude. Então eu posso colocar minha criança para fora quando eu estou no adulto também. E tem um lugar certo, mas na hora de educar meu filho, adivinha onde que eu estou? No lugar do adulto. No adulto. Eu não educo meu filho do lugar da criança. Se eu fizer isso, eu vou fazer algo completamente errado. E a gente tem muitos pais hoje que estão o quê? Só no lugar da criança. São crianças feridas, o adulto não foi integrado, tá? Não é só integrar o adulto, não. Nós temos também o quê? Nós temos também o adulto que está faltando. Então tem o adulto e tem a criança. Às vezes está faltando um, às vezes está faltando o outro, e eles precisam ser integrados. E isso é importante para você poder ter o quê? A sua força total, para juntos seguir na vida. Muito, muito legal essa forma de trabalhar, assim, principalmente, né, o que todas as terapias têm muito em comum, que é esse olhar para dentro, que é esse ver a tua história, da onde você veio, como você chegou até aqui, quais foram as circunstâncias, as escolhas que você fez, né? Então, eu acho que é muito interessante essa troca que a gente fez hoje aqui. Com certeza isso bombardeia a gente de informação, faz com que a gente queira aprender mais ainda sobre a gente mesmo e sobre as várias teorias que a gente tem para olhar para nós, para a nossa criança, para o nosso passado, para a nossa vida, né? Que isso tem tudo a ver, né? Porque o que é o futuro se não o presente? E o que é o presente se não a soma de todas as nossas lembranças, as nossas experiências passadas e tudo mais, né? Então eu acho que ficou muito, muito legal, fico muito feliz pela experiência, pelas trocas aqui. Fiquei extremamente feliz em você ter aceitado para a gente poder estar trocando isso, tá? Acompanhe você, acho você super legal, as coisas que você traz de uma forma leve, gostosa, divertida, e isso faz toda a diferença para nós, profissionais de desenvolvimento humano, né? A gente precisa ser muito humano, a gente também precisa fazer muita amizade com a nossa criança, a gente precisa, sim, fluir cada vez mais na nossa vida para a gente conseguir estar entregando isso para as outras pessoas que nos acompanham, né? E vou deixar o convite aqui. Todos estão convidados a viver constelações familiares comigo e mais. Nós estamos com o nosso curso de constelação familiar sistêmica, uma imersão profunda de autodesenvolvimento, aonde as pessoas vão aprender a fazer trabalhos de constelação familiar sistêmica como eu faço. Eu gosto muito de ensinar tudo, eu não guardo nada. Eu ensino tudo que eu faço num movimento para atender pessoas, tanto presencial, online, grupos, pessoas de fora do país, em qualquer estado, de forma extremamente bem positiva e resolutiva. Eu ensino isso para as pessoas. E é maravilhoso poder ensinar isso, compartilhar. Sexta-feira agora a gente tem a nossa aula inaugural, vai ser uma aula aberta, você está super convidada para participar, vai ser sexta às 19 horas. Legal. Você que está aí, está super convidado. Se não tiver inscrito ainda no curso, tá? Se não tiver fazendo parte da turma já, sexta-feira, 19 horas, a gente vai ter uma aula inaugural pelo Zoom e vai ser um prazer ter você com a gente lá também. Vai ser muito bom. E gratidão demais, muito Andressa. Legal. Foi muito bom, produtivo demais. Eu acho que dá pra gente tirar muitos proveitos disso. E como eu falei no começo, né? Às vezes a gente sai, mesmo sobre a minha profissão, sobre psicólogos, a gente sai às vezes muito imerso só na nossa prática, no que a gente aprende. E quando a gente faz isso, a gente não consegue fluir, não consegue olhar para as outras coisas. Então, justamente por isso, eu trouxe você aqui, porque é uma prática que eu reconheço, que eu respeito e que eu acho que é muito gratificante para nós. E o ser humano, ele é muito complexo, né? A gente não pode limitar ele apenas a uma coisa só que dá certo. Acho que tantas terapias quanto constelações, elas dão certo sim, se a gente estiver engajado, se a gente estiver responsável aí, pegar o que é nosso e levar para a vida. Gostei demais! Muito bom. Então, muito obrigada, tá? E a gente tem bastante psicólogo. Nesse nosso último curso, último curso que a gente teve 2 professores de psicologia, um PhD em psicologia também, que participou do nosso curso, para levar essas práticas integrativas, né, essa prática sistêmica das constelações, para a sua clínica e também
e também para a sua sala de aula. Isso é muito bom e eu fico muito feliz Muito legal. de ver essa integração, da gente poder o quê? Trabalhar junto para o bem do mundo, em prol da vida. E é isso mesmo, Sim. o movimento da constelação, ele é um movimento do amor, ele é um movimento em prol da vida. E, Andressa, É isso aí. beijo no coração. Muito obrigada. Para todos beijo, vocês aí também. Tchau, que sucesso para nós. Ó, obrigada, beijão. gente. Você vai deixar gravada? Tchau. Você vai deixar gravada, Vou deixar Andressa? gravada, aham. Legal, Sim. legal. Então tá lá, ó. Assistam Beleza. no canal da Andressa lá, que é um prazerzão. E é isso aí. Até mais, gente. Obrigadão. Tchau, gente.